Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria dos professores, das professoras, tanto da rede pública quanto da rede privada. Então fiquem até o final desse vídeo que eu vou explicar para vocês direitinho, professores, professoras do nosso Brasil tão amado, como ficou a aposentadoria de vocês após a reforma da Previdência. Ou seja, eu vou explicar a regra geral, mas eu também vou explicar as regras de transição, porque aqui tem um ponto muito importante que é o ponto do direito adquirido, e é sobre isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Meu nome é Tatiana Tavares Fracasso, eu sou advogada especialista em direito previdenciário. Então assim, pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e acionem o sininho de notificações. Assim, o vídeo alcança um maior número de pessoas que precisam saber dessa informação e vocês também sempre serão notificados quando tiver um novo vídeo. Gente, é muito importante que vocês façam isso, inclusive para o nosso trabalho aqui do escritório, para o meu trabalho, que tem o grande objetivo e o propósito de levar informações a você que está aí do outro lado nesse momento, tirando o seu tempinho para me ouvir e saber sobre os seus direitos previdenciários. Então vamos lá, gente. Como é que ficou a aposentadoria dos professores após a reforma da Previdência? Nós temos hoje uma regra geral que serve para o serviço público e para o serviço privado. Mas também nós temos uma regra de transição. O que é a regra de transição? Quando ocorreu a reforma da Previdência, lá em 13 de novembro de 2019, muitas pessoas estavam na porta para se aposentar. Ou seja, estavam ali, professor, professora, estavam praticamente fechando o seu tempo para alcançar a sua tão sonhada aposentadoria. Para essas pessoas, há o direito adquirido. Então, foi resguardada a regra de transição, que assim amenizou um pouco mais para não prejudicar os professores que estavam para se aposentar quando ocorreu a reforma da Previdência lá em 2019. Eu vou tentar ser bastante clara e objetiva, então assim, peguem uma caneta, um papel, anotem o que eu vou escrever. Se vocês ficarem com uma dúvida, podem nos chamar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link, é só clicar nele que vocês vão ser direcionados para o WhatsApp aqui do escritório e vão ter mais informações. A gente tem o prazer de passar para vocês mais informações e ajudar no que for preciso, porque esse é o nosso objetivo. O nosso escritório conta com uma equipe especializada de profissionais em direito previdenciário. E como eu falei para vocês no início desse vídeo, o meu grande propósito é levar informações a você que está aí do outro lado me assistindo e ajudar as pessoas para quê? Para que elas consigam alcançar a sua tão sonhada aposentadoria. Então esse vídeo hoje é especialmente para vocês, professores que estão em sala de aula, que tanto contribuem para a educação do nosso país, que tanto se dedicam no trabalho diário de vocês, em levar também informação, ensino, educação, construir pessoas, construir opiniões, formar pessoas. É tão linda a profissão de vocês, por isso que hoje eu fiz um vídeo especialmente para vocês, para explicar como ficou a aposentadoria dos professores em 2024, ou seja, 5 anos pós-reforma da Previdência. Então, para começar, vamos falar como é que é a regra geral, como ficou após a reforma da Previdência para aqueles professores que estavam inscritos, ou seja, que estavam trabalhando e que estavam exercendo a profissão de professor em sala de aula, ou coordenador pedagógico, ou na direção, enfim. Você sabe que independente de qual seja o ramo dentro do serviço público ou privado na educação, vocês têm direito à aposentadoria do professor. Hoje, a regra geral para os professores da rede privada é homem, 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Já a mulher, 57 anos de idade e 25 anos de contribuição. Já na rede pública é um pouco diferente. Homem, 60 anos de idade, 25 anos de contribuição, sendo no mínimo 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que vai se aposentar. Já a mulher, 57 anos de idade, 25 anos no serviço público, 25 anos de contribuição, pelo menos 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo que vai se aposentar. Então essa é a regra geral
pós-reforma para todos os professores que estavam inscritos no regime geral ou que estavam no serviço público, então é o regime próprio, antes da reforma da Previdência. Agora que eu já expliquei para vocês a regra geral, como ficou a aposentadoria dos professores na regra geral, vamos falar da regra de transição, porque a regra de transição ela é muito importante. O que é a regra de transição? Como eu expliquei antes para vocês, ela se refere ao direito adquirido. Então, o professor ou a professora que lá em 2019 estava para se aposentar, faltava 1 ano ou faltavam 2 anos no serviço, eles têm direito à regra de transição. E assim ameniza um pouco mais as condições para conseguir se aposentar ainda pela antiga regra da Previdência. Eu vou explicar para vocês agora as 3 regras de transições mais importantes que os professores têm direito e conseguem ainda se aposentar. A primeira regra é a regra de pontos. Então, o professor homem que conseguir alcançar 96 pontos consegue se aposentar pela regra de pontos. E isso refere-se à soma da idade e o tempo de contribuição. É muito importante ressaltar isso. Já a mulher, a professora, ela precisa somar 86 pontos. E esses 86 pontos, claro, é a idade mais o tempo de contribuição. Nós temos também a regra da idade progressiva. É a segunda regra de transição ainda possível e passível de aposentadoria anterior à reforma da Previdência. Nessa regra de transição, a idade aumenta a cada 6 meses após a reforma, ou seja, após 2019. Para o homem, em 2024 é 58 anos de idade e 30 anos de contribuição. Já para a mulher é 53 anos de idade e 25 anos de contribuição. Nós temos também uma terceira regra, que é a regra do pedágio de 100%. O que é a regra do pedágio de 100%? E aqui é muito importante. Ela normalmente é mais vantajosa. Ou a regra do pedágio de 100% ou então a regra de pontos. Por quê? Porque assim, por exemplo, se faltava para você lá em 2019 2 anos para se aposentar, você, além desses 2 anos, precisa ainda somar mais 100%, que seriam mais 2 anos. Então, seriam 4 anos a mais que você teria que exercer a sua atividade na função para ter direito à sua aposentadoria nessa regra de transição de 100%. No caso, o homem, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Para as mulheres, 52 anos de idade e 25 anos de contribuição. Mas, gente, olha só, professores, é muito importante aqui frisar a questão da regra de 100% do pedágio nessa regra de transição. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber se você consegue se encaixar em alguma dessas modalidades, aqui em cima eu vou deixar disponível o número do contato do WhatsApp do escritório que vocês podem nos chamar, ou então aqui abaixo na descrição tem um link que, clicando, vocês vão ser direcionados aqui para o WhatsApp do escritório e terão um atendimento especializado, inclusive por mim, que vou ter o maior prazer de ajudar vocês no cálculo da simulação da aposentadoria de vocês. E agora sim, que eu preciso fazer um alerta muito importante para vocês. Não confiem no simulador do INSS. O simulador do INSS é uma inteligência artificial que ele não sabe se nesse período você estava trabalhando numa escola, se nesse período você exercia cargo de diretora, se nesse outro período você exercia um cargo de coordenador ou coordenadora pedagógica. Por isso que é muito importante, gente, que você sempre procure um advogado especialista em direito previdenciário para poder instruir vocês, para fazer o cálculo, para fazer o planejamento, para saber qual é a regra que melhor se encaixa e que seja mais vantajosa, porque muitas vezes a aposentadoria do valor mais alto não é a mais vantajosa. Nós aqui no escritório sempre fazemos um cálculo pensando no retorno de investimento. Então, muitas vezes você poderia ter direito de se aposentar em 2024, mas se você esperar mais alguns meses, se aposentar em 2025 ou final de 2024, você pode ter uma diferença muito grande no valor da sua aposentadoria. Por isso, a importância de ter o acompanhamento de uma advogada especialista em direito previdenciário para fazer o cálculo correto, para analisar todas as regras de transição e assim ver qual é a melhor aposentadoria que se encaixa no seu caso. Para as professoras e professores do serviço público também tem uma situação muito importante. Para professores que ingressaram no serviço público até 31/10/2003, nós temos ainda a questão da integralidade e da paridade, e isso é muito importante. Por isso que eu falo sempre da necessidade de ter um acompanhamento especializado
especializado para cada caso, para que você não perca nenhum direito, para que você não tenha perdas na sua aposentadoria, no valor do seu benefício mensal. A aposentadoria dos professores no ano de 2024 requer uma atenção muito especial. Então é necessário ter muita cautela quando vocês forem fazer a simulação, e eu repito aqui, não confie no simulador do INSS, porque ele não sabe a sua real situação. Ele faz um cálculo com base lá no robô dele, ele não tem as informações necessárias que num atendimento personalizado a gente consegue fazer uma análise mais aprofundada e assim ter um bom planejamento e saber qual é a regra que melhor se encaixa no seu caso. Se você ficou com alguma dúvida, precisa de mais orientações, eu repito, aqui embaixo na descrição tem um link que vocês clicando cai diretamente no nosso WhatsApp e a gente vai fazer um atendimento personalizado. Nós estamos aqui não só para trazer essas informações, mas para ajudar vocês também, e isso é muito importante. Da mesma forma, aqui em cima tem o número do contato do WhatsApp do escritório, vocês podem também nos chamar por este número, que nós iremos fazer o atendimento necessário e passar mais orientações para vocês e, quem sabe, encaminhar a aposentadoria, a tão sonhada aposentadoria, na melhor regra que se encaixe no seu caso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. É muito importante para mim e para o escritório a opinião de vocês. Então, se vocês puderem deixar aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se ficou alguma dúvida a mais, uma sugestão, uma pergunta, porque cada vez mais a minha ideia e a ideia da minha equipe é levar vídeos cada vez mais qualificados e informativos para você, que está aí do outro lado, aguardando e nos ouvindo. Então, assim, pessoal, eu vou novamente pedir, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e acionem o sininho de notificação. Até o nosso próximo vídeo e meu muito obrigada!